Muito boa noite, meus caros. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não sei se vocês repararam, estamos com roupagem nova, né? Um novo cenário aqui no Quesada Studios Entertainment. E não vai ser o único, hein? Resolvi tomar a vergonha na cara, resolvi investir um pouquinho em alguns cenários diferentes. Teremos um cenário novo amanhã no Gelada com Quesada e temos também um outro em produção, ou seja, estamos em obras. Mas, para dar uma moral aqui, antes de nós entrarmos definitivamente no Sporting e Benfica pela Taça de Portugal, por favor, deixe o like se você gostou do cenário. Ó, Ronaldo aqui na minha direita, Maradona na minha esquerda, Cristiano Ronaldo aqui com camisa do Manchester United e o Zidane com a camisa emblemática da seleção francesa de 1998. Enfim, e aqui em cima algumas placas das minhas andanças na vida. Só para curiosidade, ó, aquele jogo ali foi o jogo mais aleatório que eu já fiz na minha vida. Um bate e volta em Moscou. O jogo era quarta, eu cheguei quarta de manhã, depois de ter feito um jogo da Champions na terça. CSKA Moscou e Roma. Enfim. Ó, então, likezinho obrigatório, comentários, o que vocês acharam do cenário. Se inscreve aí também, quem não é inscrito no canal, dá aquela moral. Os portugueses que vão chegar com certeza para acompanhar esse vídeo. Bora falar então, sem mais delongas, de Sporting 2, Benfica 1, primeira partida das semifinais da Taça de Portugal. E eu acho o seguinte, a tônica do jogo, antes de entrar nos detalhes, foi o Benfica demorou muito para acordar, fez um péssimo primeiro tempo e poderia ter sofrido mais ainda do que sofreu. O resultado deixa o Benfica vivo para a segunda partida no Estádio da Luz, totalmente possível. O Benfica é um time perigoso nesse sentido, porque se você não mata os caras, realmente tem individualidades que podem fazer a diferença quando o coletivo não está funcionando, e me parece que esse foi o caso. O Sporting já sofreu com isso no passado, mas sofreu com isso de novo. Poderia ter, enfim, deixado uma vitória que é justa, inclusive, pelo que foi o jogo, né? Pelas chances criadas, pelo domínio, deixar escapar pelas mãos no segundo tempo, mas a verdade é que está tudo aberto para a segunda etapa e o Benfica consegue sobreviver àquilo que foi um primeiro tempo tenebroso, tá? O Roger Schmidt tem culpa no jogo? Cara, tem. Quando o coletivo não performa e quando as individualidades vão abaixo e muita gente mal, quer dizer que alguma coisa está errada. O encaixe não está dando certo. E isso vem acontecendo, o torcedor benfiquista sabe, em vários jogos durante a temporada. É verdade que o Benfica é um time competitivo, e deveria ser, né? Pelo investimento que tem, pelo time que tem, e consegue polarizar a disputa no Campeonato Português lá na ponta da tabela, mas é um time que vem de algumas mágoas nessa temporada, especialmente a forma que foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa, como sofreu na fase de grupos, como o time não encaixou depois de tantos reforços e tantos euros investidos. E isso tudo vem à baila quando um jogo é de eliminação, né? Enfim, quando é um mata-mata, como é a Taça de Portugal, porque o torcedor fica desconfiado e olha para o Roger Schmidt com essa desconfiança natural. Ele entrou em campo com, vamos colocar um 4-3-3, mudava um pouco as dinâmicas ali, colocando o Bá na lateral direita, que está voltando aí de um longo período parado, enfim, ainda ganhando ritmo, mas é o lateral titular na teoria, e o Osners na esquerda. Eu, particularmente, já deixo a minha nota, não gosto do Osners de lateral. Ele faz essa função porque ele joga praticamente em todos os lados, é polivalente. Mas eu gosto muito mais dele no meio campo, pisando na área, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Enfim, participando da organização ofensiva do que ali encostado na lateral. Meio campo com o João Mário e João Neves e Coxo. No primeiro tempo, o João Mário e o Coxo muito inefetivos, enfim, não conseguindo criar absolutamente nada e não conseguindo sair da marcação forte, tanto do Wilmond quanto do Morita. Meio campo do Sporting mais uma vez conseguiu encaixotar a fase de organização e de construção de jogo do Benfica. Isso foi uma das tônicas também que fizeram com que o Sporting tivesse mais domínio das ações na primeira etapa. E lá na frente, o tal ataque móvel, que eu também não sou tão fã assim. Eu gosto mais de jogadores espetados nas pontas, como por exemplo o David Neres
ou o Rafa Silva, e do outro lado o Di Maria com um centroavante, ou o Tengsted ou o Arthur Cabral, sei lá, o Marcos Leonardo, um centroavante. O problema é que o Roger Schmidt continua com essa história de ataque móvel, algumas vezes dá certo, enfim, o time acabou de golear no Estádio da Luz, com esse tipo de formatação e tal, então ele apostou nisso para surpreender uma defesa do Sporting que é muito bem consolidada e muito bem trabalhada, com 3 zagueiros, e se protege muito bem com os seus alas também, né? São jogadores que conseguem fazer o corredor muito bem e voltar para ajudar, né? Tô falando do Catamo e do Matheus Reis. Enfim, o time do Sporting é mais azeitado nessa temporada, né? É mais organizado. E lá na frente, você tem 3 jogadores que estão vivendo um grande momento. O Edwards, o Pote e ele, o Gyökeres. Enfim, o primeiro tempo foi de um domínio absoluto e assustador, tá? O Benfica não conseguiu emplacar quase nada do que tentou fazer. A proposta me parecia ser atrapalhar muito o jogo inicial do Sporting num período de construção de trás, ou seja, adiantando as linhas e fazendo uma marcação alta, mas o primeiro combate dos jogadores era muito, muito fraco, muito pouco. Então o Sporting conseguia sair dessa armadilha com facilidade, muito por conta do meio-campo sem pegadas, sem combatividade, enfim. Os jogadores lá da frente que estavam fazendo a pressão também desconectados, sem concatenar as ideias nessa pressão para fazer uma pressão coletiva, e aí os caras ficavam correndo como barata tonta, tentando pegar, e o Sporting construindo muito bem, saindo em transição ofensiva com velocidade. E cara, quando você tem jogadores com tanta velocidade na frente e você consegue acioná-los, que é o caso do Pote, enfim, do Matheus Reus também na passada pela esquerda, e do outro lado o Catamo e o Edwards, e o Gyökeres correndo que nem um maluco e brigando com a defesa, enfim, o tempo todo nas costas, atacando espaços dos zagueiros do Benfica, cara, foi um Deus nos acuda, né? Várias vezes o Benfica, com o Antônio Silva e com o Otamendi, ficou no mano a mano ali com 3, 4 jogadores do Sporting chegando para atacar. E o gol cedo deu uma dinâmica ainda, uma confiança ainda maior pro time do Rubem Amorim. A verdade é que o primeiro gol foi aos 8 minutos. Antes tem um lance de penalidade que o Sporting reclama. Eu confesso que também achei que houve um toque, um exagero ali do João Neves dentro da área, mas também se dá aquela penalidade não sai o gol, porque foi logo na sequência, né? E aí o Wilmot, que está fazendo uma temporada fantástica, mais um achado. A gente costuma falar muito do Gyökeres, porque ele é o cara que faz os gols, e vamos falar mais dele aqui daqui a pouquinho, mas o Wilmot está fazendo uma temporada fantástica, cara. Ele participa da ação inicial, fazendo um lançamento do meio campo, buscando a profundidade do ponta direita, depois ele vai até o ponta direita, que faz um compasso de espera ali, eu não lembro, acho que era o Catamo, não era o Edwards. Faz um compasso de espera, o Wilmot chega, ele puxa a marcação, atrai a marcação, tanto do Osners quanto do David Neres, que não conseguem fazer essa marcação efetivamente, e aí a bola volta para um cruzamento perfeito do Wilmot, e aí como é bem treinado o Sporting, né? Todo mundo vai lá para dentro da área. Se não fosse o gol do Pote, que estava lá no segundo pau, seria o gol do Matheus Reis, porque ele estava logo na sequência. O Di Maria não acompanhou o lance, o Bá também perdidaço por ali, não acompanhou, enfim, e o Sporting fez 1-0. E depois de 1-0, continuou dando o Sporting perdendo várias oportunidades, me recordo do Edwards dentro da área, no lance que tinha tudo para fazer o gol, acabou se atrapalhando. O Gyökeres também, antes de fazer o gol que ele faz na segunda etapa, me pareceu um pouco afoito, um pouco nervoso para decidir logo as jogadas, e aí nessa urgência você acaba sendo um pouco individualista, e eu acho que isso é também a característica desse Sporting que poderia melhorar. O Rubem Amorim faz um trabalho fantástico e essa temporada reflete um time jogando muito, muito bem, né? Um ótimo futebol. Mas às vezes o Sporting tem um quê de individualismo ali na frente que me preocupa, me deixa um pouco apreensivo, porque o Sporting poderia ter feito 2-0, talvez 3-0 fosse exagero, mas poderia ter feito, se a gente computar os lances. O Benfica deu um chute no gol que foi no último lance do escanteio da primeira etapa.
O resto só deu Sporting. Um Benfica errando muito, um Coxo e João Mário no meio campo, errando passe, errando bote de marcação, perdendo duelos 1 contra 1. Olha, foi um terror. E a torcida tem todo o direito de culpar o coletivo, né? O plano de ação do Roger Schmidt não deu certo, óbvio, com alguns jogadores abaixo também. Pois bem, vira 1-0. E quando vira 1-0, o Schmidt coloca o Morata na esquerda, tira o Bach, não sei se por alguma questão física, ou porque ele estava tomando um calor danado do Pote e do Matheus Reis, enfim, que o Di Maria estava tendo que voltar no primeiro tempo para formar uma linha de 5 lá atrás. Mas tira o Bach e o Ausners vai para a direita, o Morato fica na esquerda, nenhum dos dois é lateral, enfim. Mas o Benfica melhora um pouco no jogo e o Sporting continua muito potente. E tanto continua que o Gyökeres faz o gol numa belíssima jogada, cara. E aí é um manual de transição ofensiva, né? Mais uma vez o Benfica não consegue fazer a pressão alta, perde a bola, não consegue fazer a pressão alta, sobra no Edwards, ele dá uma trivela para a corrida do Gyökeres, que é uma das principais jogadas do Sporting hoje, é você botar a bola em velocidade, porque esse sueco é um trator, ele já tinha feito isso em vários outros lances, só que ele não tinha conseguido concluir em gol, talvez por conta daquilo que eu falei, né? Ele fica um pouco afoito em determinados momentos querendo resolver logo a partida, é um leão, né? Uma máquina. E, cara, o que ele faz com o Otamendi é campeão do mundo, muito experiente. Enfim, ele dá um bote errado, quis resolver no corpo com o Gyökeres, ficou feio pro Otamendi, né? O Gyökeres passou como quis. E o Otamendi ficou perdido no lance, saiu na cara do goleiro e nada pôde fazer o Trubin, 2-0, e mais uma vez o homem meteu aqui a mãozinha. E aí eu tava conversando com 2 amigos no WhatsApp na hora, um benfiquista e outro sportinguista, porque eu gosto de saber a opinião dos portugueses ali e torcedores, né? Adeptos vêm do jogo. E é engraçado como o benfiquista dá o braço a torcer quando o assunto é Gyökeres, né? Tipo, rapaz, não tem jeito. Esse cara é um monstro. Aliás, muita gente torceu, não só do Benfica e do Porto também, para que ele saísse no mercado de inverno, porque ele está desequilibrando o campeonato. Ele tem 31 gols na temporada, se eu não estou enganado, em 33, 34 jogos, fora as assistências. É um monstrinho e é um achado do Sporting, um parabéns para quem fez o scouting, aí o trabalho, porque ninguém conhecia esse cara, eu não conhecia esse cara. Se eu falar aqui que assistia aos jogos dele na segunda divisão da Inglaterra, estaria mentindo. E o homem está, enfim, arrebentando, né? A multa é de 100 milhões de euros, tá? Para quem quiser e quem estiver perguntando aí, parece que o Sporting vai só negociá-lo pelo valor da multa. Eu acho que isso pode mudar no verão, se o Sporting entender que uma proposta é muito vantajosa e bate quase esse valor, mas eu vejo como uma pena isso. Poderia ficar mais uma temporada, caso alguém não pague a multa, porque tem abrilhantado o futebol português, de certa forma, né? E aí, cara, o Benfica faz uma modificação, o Roger Schmidt finalmente coloca um homem mais de referência para dar profundidade, para, enfim, prender marcação de zagueiro, para não ficar tão fácil nos combates 1 contra 1. Ele coloca o Tankstead, que tem esse posicionamento, ele tira o David Neres, não foi um bom jogo do David Neres, para mim foi muito mais por conta das ações do Benfica e de como o Roger Schmidt armou o time, porque o David Neres ficou isolado, brigando sozinho com 2, 3 jogadores na esquerda, assim como o Di Maria também várias vezes, assim como o Rafa também várias vezes, não houve ali uma aproximação para que eles se ajudassem, e com a entrada do Tankstead o Benfica melhora. O Sporting vacila, mas o Benfica também tem mérito nessa melhora, acordou finalmente e começa a criar oportunidades. E aí a gente tem o gol que sai de um cruzamento, é uma boa bola do Coxo, que pela primeira vez se posiciona entre linhas e consegue acionar num passe interessante para o Di Maria desmarcado pela esquerda, e o Di Maria, com aquela categoria dele, coloca a bola na área, a bola passa pelo Tankstead, que estava impedido nesse lance, mas enfim, não participa, e vai morrer no Ausners, que coloca para dentro, né? E aí, como eu falei, gosto muito mais do Ausners pisando nesses setores.
entrando dentro da área como um finalizador, ou até mesmo organizando um pouquinho mais o jogo ali, finalizando da entrada da área. Eu acho ele muito bom ali para ser lateral. Enfim, pode ser uma percepção que eu tenho e que outros discordem, mas eu sempre falei isso e continuo achando. Pois bem, o Benfica reage a um choque, o gol, e logo na sequência tem o segundo gol, né? Em 5 minutos ali, esses dois lances, que é uma jogada totalmente do Di Maria. Ele pega a bola na esquerda, encara a marcação de 2, 3 jogadores do Sporting, puxa a marcação, o Coxo passa, ele dá no Coxo que vai entrando na área, o Coxo devolve para ele. O Coxo sabe jogar bola, né? Enfim, eu não sei se é mal aproveitado, mas em alguns momentos ele demonstra qualidade, né? Até por isso o Benfica pagou o que pagou por ele. Devolve no Di Maria, o Di Maria dá uma trivelinha assim, mata o Israel, enfim, e o goleirão do Sporting. E aí o gol é anulado. O gol é anulado porque o Tengstedt, que estava impedido, estaria, segundo o árbitro, na linha de visão do goleiro do Sporting, e isso teria atrapalhado a ação na hora do chute. Realmente ele está em posição ali que atrapalha um pouco o goleiro. Entretanto, eu acho que o goleiro, o Israel, viu a bola sair dos pés do Di Maria, tanto que ele pula na direção certa, só que a bola vai muito no cantinho. Mesmo que não estivesse o Tengstedt ali, ele tomaria o gol porque a bola vai muito no cantinho. Entretanto, é um lance de interpretação. Para mim, acho que o VAR, eu não sei, não ouvi os áudios, não sei, o VAR deu o impedimento, né? Chamou o árbitro para ver, o árbitro foi lá e entendeu que a movimentação do Tengstedt de sair da bola de alguma forma engana o Israel. É muito difícil. Eu tô vendo muita gente falar, foi um assalto, foi um roubo, foi não sei o quê. Cara, é muito difícil o lance. É muito difícil porque realmente o cara tá impedido, tá na frente do goleiro, só que o goleiro vê a bola saindo, tanto que pula. Interpretação do árbitro. Vocês podem deixar os comentários aí o que vocês acharam. Eu talvez teria dado gol, mas, enfim, a regra faz com que essa interpretação seja de quem está ali. E não tem jeito, né? O VAR chamou bem o árbitro interpretou dessa forma, e aí não saiu gol de empate. Ao não sair gol de empate, o Benfica ainda tem algumas outras chances, mais no abafa do que qualquer outra coisa, faz outras mudanças o Roger Schmidt. O Sporting também tenta explorar o Benfica, que estava tentando atacar, né? Então na linha alta defensiva do Benfica, o Sporting tenta ali explorar, e sai o segundo gol, o terceiro gol do Sporting com o Nuno Santos, que entrou bem. O Sgaio perdeu umas 2, 3 oportunidades ali que, enfim, o Sgaio está um nível abaixo do que alguns outros jogadores do Sporting, isso é claro, especialmente quando você vê em zonas de finalização. Mas depois disso teve o gol do Nuno Santos, golaço, hein? Golaço, hein? Foi anulado, bem anulado, porque o jogador que participa do lance, que dá assistência, tá voltando de impedimento, depois acho que é uma falta, né, que sai da direita para o meio da área. Mas o Nuno Santos acerta um chute. O homem sabe fazer gol bonito, hein? Não é à toa que fez um Puskás recentemente. E o jogo termina 2-1. Resumo da missa. O Benfica pode reverter esse resultado no Estádio da Luz. Eu acho que o Sporting está mais pronto que o Benfica. Para esse tipo de jogo, como é clássico, como envolve tanta coisa, às vezes o que está melhor nem sempre consegue colocar em prática isso os 90 minutos e acaba pagando por isso, que é o caso do Sporting. Mas, enfim, mostra uma força, mais uma vez, do Sporting. Eu gosto muito desse time do Rubem Amorim. Acho que o Benfica, pelos talentos que tem, poderia estar fazendo uma temporada mais bonita. E o Sporting, nesse momento, continua a jogar para mim o que é o melhor futebol em Portugal. Mas nada disso importa se depois não vencerem títulos. O próprio Rubem Amorim disse isso, né? Que o Sporting não pode passar 2 temporadas sem vencer nenhum título. Tá brigando na Taça de Portugal, tá brigando no Campeonato Português e logo veremos. Meus caros, beijo para vocês. Amanhã tem Gelada com Queçada com Bruno Andrade, hein? Polêmico Bruno Andrade.
cara que brilha aqui na televisão portuguesa, mas é muito, muito bem informado no mercado de transferências. Nós vamos falar de futebol brasileiro, transferências para o Brasil, não só para o Corinthians, como eu falo aqui no canal, vamos falar do Corinthians também, mas André Silva no São Paulo, enfim, caso Daniel Alves, já estou separando toda a pautinha aqui para a gente trocar uma ideia com o Bruno Andrade, que gentilmente estará aqui a partir das 4 da tarde, horário de Portugal, 1 da tarde, horário de Brasília. Tchau para vocês.